Fala pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim, que todo mundo esteja bem aí. Hoje nós vamos sair da aula um pouquinho do gênero dissertação, tá? E vamos falar aqui sobre um conteúdo gramatical que tem tudo a ver com esse gênero textual, tá? É como se esse conteúdo viesse para complementar o que vocês viram na aula passada, porque logo em breve nós vamos estar produzindo uma redação, certo? E aí, para você produzir sua redação, é necessário você conhecer, além de um grande domínio de conteúdos, de ideias, conhecer também recursos gramaticais que te ajudem digamos assim, deixar a sua escrita ainda melhor. Tudo bem, galerinha? Então, hoje eu quero que vocês abram o livro aí na página 48, tá? Na página 48, nós vamos iniciar o estudo das conjunções. Esse estudo eu trago iniciar porque vocês o verão em dois momentos, tá certo? Hoje nós vamos ver um trecho e daqui a uns dias, quando nós iniciarmos outro capítulo, nós veremos uma outra parte das conjunções, certo? Então, conjunção, né? Para falar de conjunção, eu inicio relembrando a vocês, né, que nós temos 10 classes de palavras, e aí essas 10 classes, cada uma delas exerce uma função na língua portuguesa, tá? E dentre elas, nós temos a conjunção. E aí, dando o conceito de conjunções, o que seriam conjunções? São palavras invariáveis, ou seja, palavras imutáveis, não mudam, e que têm a função de ligar termos, orações e períodos. Então, vejam aí, conjunções são palavras invariáveis que podem ligar termos, orações e períodos. Essas conjunções, elas se dividem em coordenativas e subordinativas. E aí é aqui que eu quero dizer. Hoje nós vamos fixar nesse estudo das coordenativas e vamos estudar num outro momento as conjunções subordinativas, que não será um mistério para vocês. Por quê? Porque nós já estudamos muitas orações subordinadas que tinham ali conjunções integrantes, tá certo? Quando nós iniciamos o estudo das orações subordinadas, eu acho que vocês lembram, ainda em sala de aula, no presencial, nós vimos vários esqueminhas no quadro, vários exemplos de orações coordenadas. Orações coordenadas eram aquelas que eram independentes, tá? Elas não precisavam de conjunções ali para ligar um sentido ao outro, e sim apenas para ligar uma oração à outra, tá? Então, eu tenho que orações coordenadas, elas são independentes aí em questão de sentido, tá? Muitas vezes as vírgulas exercem já esse papel de ligação entre essas orações. E aí, falando de conjunção coordenativa, ela tem alguns tipozinhos aqui essenciais. Vejam só: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E aí eu tenho que as subordinativas se dividem em integrantes e adverbiais. Quando eu falo de coordenativas e subordinativas, cabe diferenciar também o que cada uma quer dizer. Conjunções coordenativas ligam períodos compostos por coordenação, enquanto que as subordinativas ligam períodos compostos por subordinação, ou seja, uma coordenação, oração independentes, outra por subordinação. É a oração que justamente necessita da conjunção para que o sentido da primeira seja completado pelo sentido da segunda.
tá bom? E aí, ó, nós temos o seguinte, vamos focar no estudo das conjunções coordenativas, certo, galera? Então, conjunções coordenativas ligam períodos compostos por coordenação e são muito relevantes e importantes dentro de textos e escritos, tá? De textos escritos aí. Então, vê, conjunções coordenativas servem para ligar períodos compostos por coordenação. A gente vai ver um exemplo já já, tá? Só para que você se recorde, período composto por coordenação são aqueles independentes sintaticamente. Tá vendo? Aquilo que eu já falei anteriormente, que são períodos que, quando se fala num grau sintático de relação entre termos da oração, e essas partes coordenadas, essas orações coordenadas, elas não necessitam aí da outra para o sentido da primeira ser completo, mas dependentes semanticamente entre si. Veja um exemplo para entender melhor. Eu trabalhei até 12 horas, veja só. Quando eu falo trabalhei até 12 horas, não é necessário ter uma outra oração para que essa, de fato, tenha um sentido completo. Você já consegue entender. Eu trabalhei até 12 horas. Só que aí eu quis acrescentar outra informação. E aí, para completar o sentido, digamos, da informação, do contexto, e não da oração, eu trago aí uma conjunção para ligá-las. Veja, seria uma conjunção coordenativa, ligando a primeira oração coordenada com a segunda oração coordenada. Quando você fala almocei 13 horas, você consegue entender essa oração de boa. Então, eu tenho aí ó, uma conjunção ligando essas duas orações. Seria a conjunção i. Neste exemplo, a conjunção coordenativa é o i, que liga duas orações de maneira coesa. E aí eu já trago uma dica essencial para vocês, tá? Quando nós falamos em conjunções, nós também, ao mesmo tempo, já estamos falando e exercendo a coesão textual. Nós vimos já, em alguns momentos, que elementos coesivos, eles são essenciais na construção do texto. E aí, para construir um texto que, de repente, eu não precise repetir alguns termos, eu tenho que dar uma progressão, uma sequência aqui nessa oração, eu uso elementos coesivos. Dentre eles, nós temos as conjunções. Beleza? E aí essas conjunções, como eu falei para vocês anteriormente, elas se dividem, tá? E o primeiro caso nós temos aí as aditivas. Aditiva já lembra a ideia da matemática, né? Quando eu tenho lá na primeira, talvez no meu primeiro momento de escola, mesmo que não te digam, você está fazendo um cálculo aqui, você já digamos assim, introduzido a ideia de somar, a ideia de juntar uma coisinha com outra. Olha, Murilozinho, você tem uma canetinha, juntando mais esse lápis, quantos objetos você tem? 2. Então, veja, adição é você juntar. E aí, trazendo aqui para as conjunções coordenativas aditivas, nós temos que elas são aquelas que trazem essa ideia de acréscimo, essa ideia de junção, de juntar um termo com outro, adicionando. Normalmente, elas também indicam acontecimentos, fatos e pensamentos em sequência. Há algumas conjunções tipicamente aditivas. Vejam quais são. Por exemplo, quando você usa aí o i, é o mais comum que nós temos, tá? Vocês usam bastante, a gente vê bastante nos textos escritos o i como conjunção coordenativa aditiva. Veja, eu estou lendo e escrevendo. Esse i ligou essas duas orações. Por exemplo, eu posso dizer assim: hoje eu não almoçarei nem jantarei.
Vejam, então eu tenho que o nem, ele também serve para adicionar uma outra ideia. Então eu tenho aqui alguns exemplos dessas conjunções coordenativas aditivas. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Então vejam, discutimos várias propostas, oração independente, analisamos possíveis soluções também independentes. E aí eu usei uma conjunção aditiva para quê? Para ligar ambas as orações. Chico Buarque não só canta, mas também compõe muito bem. Vejam aí, quando eu já coloco não só canta, eu já deixo meio que uma ideia que eu vou adicionar outra coisa, outra informação. Então, fulano não só canta, mas também compõe muito bem. Não só provocaram graves problemas, mas abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Então, eu tenho aí esses exemplos, tá? Usando essas conjunções coordenativas aditivas. Temos também as adversativas. Adversativas aí, elas trazem aquela ideia digamos assim, contradição. Eu trago de início uma informação e logo em seguida eu adiciono uma outra informação, mas agora essa informação contradiz, digamos assim, o que a primeira já tinha dito. Um dia eu conversava com uma aluna a respeito do mas e do mais. Quando eu tenho mas com S, eu trago aí a ideia de uma conjunção, tá? Adversativa. Eu estou aí contradizendo ideias. Quando eu trago mais com i, são a ideia de adição, tá? Eu digo assim, eu quero mais bolo. Então, esse mais aí dá uma ideia de adição e não de contradição, certo? Vejam só. Conjunções adversativas exprimem fatos, ideias ou conceitos que se opõem de alguma maneira ao que havia sido declarado na oração coordenada anterior. As conjunções adversativas são a principal conjunção adversativa que a gente tem mais conhecimento aí é o mas, tá certo? O mais é um adversativo por excelência, digamos assim, tá? Em tudo, quando você quer se opor, você automaticamente já coloca o mas. Mas aí nós temos outros, além do mais, nós temos o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. São exemplos aí de conjunções adversativas, tá bom? Veja alguns exemplos com o uso delas. Olha só, quando eu falo, o amor é difícil, oração coordenada. Aí eu introduzo, pode luzir em qualquer ponto da cidade. Então, o amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Veja aí eu já trazendo essa oposição de ideias. O país é extremamente rico. Aí ele vai e introduz uma crítica. O povo, porém, vive em profunda miséria. Vejam aí, que o porém trouxe uma quebra, né? Primeiro eu disse que o país era rico, depois eu trago uma realidade, que o povo desse país vive em profunda miséria. Se eu colocasse um mas, também daria certo. O país é extremamente rico, mas o povo vive em profunda miséria, tá? Ou o povo, todavia, vive em profunda miséria. Marcelo gosta de cantar, todavia não agradava. Então, tipicamente G. Anderson gosta de cantar, mas tem uma péssima voz. Então, ele canta, mas não agrada. Ele canta, porém não agrada. Ele canta, no entanto, não agrada a ninguém. Então, vejam aí, por último, o time jogou muito bem,
entretanto não conseguiu a vitória. Então, temos aí o último exemplo, fechando as adversativas. Falando de alternativas, elas trazem essa ideia de alternância, tá? De você estar alternando uma oração e outra. Essas conjunções que expressam alternância entre fatos ou escolhas. Quais são as típicas conjunções alternativas? Então, eu tenho aí ora e ora, já e já, quer e quer, seja e seja. Olha aqui alguns exemplos. Ó. Diga agora, ou cale-se para sempre. Vejam, quando o padre está lá celebrando, o pastor está celebrando um casamento, e aí ele fala, olha, se tem alguém aqui que impeça essa união, fale agora ou cale-se para sempre. Veja, eu alternando as ideias. Ou você fala, ou você cala. Alternância aí de orações, tá? Então, causada por quem? Justamente pelas conjunções alternativas, tá? Outro exemplo. Ora me trata com paciência e amor. Ora me trata com muito desprezo. Então, eu estou alternando ideias, né? Ó, em um momento, fulano me trata super bem. Em outro momento, me trata com desprezo, tá? Olha o outro exemplo com o ou você casa ou compra uma bicicleta. Difícil aí, né? Então, conjunções alternativas, tá? Conjunções coordenativas conclusivas. Como o próprio nome já diz, elas exercem a finalidade de concluir aquela oração. Elas introduzem uma segunda oração com um tom de término, com um tom de conclusão, certo? Então, ó, além de conclusão, elas também podem dar a ideia de consequência em relação à oração coordenada anterior. E aí vejam só alguns exemplos de conjunções conclusivas coordenativas. Eu tenho logo, eu tenho portanto, o pois, que é muito comum, né? Então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso. Olha só, quando você fala, automaticamente você já se recorda de quê, professor? De ideias conclusivas, tá? Ou de consequências, né? Isso, por exemplo, ó, não estudou para a prova, logo tirou uma nota baixa. Veja aí uma consequência introduzido por quem? Pela conjunção conclusiva logo. Outros exemplos aqui. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Veja que o portanto aqui ele traz uma ideia de consequência e, ao mesmo tempo, concluiu aí essa primeira oração. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Na redação do Enem, geralmente, essas conjunções conclusivas são usadas de fato, tá? Na nossa conclusão da redação. Mas que fique bem claro, isso não impede de que você utilize-as em outros parágrafos. Jamais. Você pode estar adicionando um assim, um por isso, um de modo que, tá certo? Porque ele ajuda a concluir um pensamento. E não necessariamente você só conclui um pensamento lá na conclusão, não, tá bom? Então, outros exemplos aí, ó. A situação econômica é delicada. Devemos agir cuidadosamente. Aí ele quer concluir essa ideia, ele traz o pois depois do verbo, vai ter o sentido de conclusão. Então, ó, a situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. O time venceu, por isso está classificado. Aquela substância é tóxica, logo deve ser manuseada cautelosamente, tá bom? Aí, por fim, nós temos as conjunções coordenativas explicativas. O próprio nome já diz, né?
São conjunções usadas para explicar algumas coisas. Então, aí vejam só, ó, indica uma justificativa ou uma ideia de explicação em relação ao fato que foi expresso na oração coordenada anterior. As conjunções são que, porque e pois. Vejam aí, tá? Algumas conjunções explicativas. No módulo de vocês, a partir da página 49, vocês encontrarão justamente essas conjunções aí. Vejam só, ó, o pois aqui, ele virá antes do verbo, tá? Diferente como foi o outro exemplo, tá certo? E aí, vejam só, ó, elas trazem essa ideia de explicar, uma ideia de explicar a oração que já foi dita anteriormente. Aí, vejam só, vou embora. Por que eu vou embora? Vou embora que cansei de esperá-lo. Ou por que cansei de esperá-lo? Ou então eu digo, vou embora, pois cansei de esperá-lo. Tá certo, gente? Então, aí vocês têm 3 exemplozinhos que resumem essa ideia de explicação. E aí, qualquer dúvida, vocês podem, tá? Estarem revisando esse vídeo, revisando o conteúdo escrito no módulo, que também veio muito explicativo. Eu tirei esse material do blog Imagine, e aí eu já deixo a dica para vocês, tá? Vocês perceberam que em toda a apresentação, ó, eu coloquei os links, porque não é um material meu, dessa vez eu não produzi esse slide, tá? Eu fui buscar em outras fontes, e aí gostei muito e gosto muito de acessar o Imagine, porque na Imagine você tem diversos elementos que abordam a questão da construção das dissertações aí. E aí lá eu já deixo a dica, vale a pena você pesquisar muita coisa nesse blog, porque, por exemplo, ele oferta a você mapas mentais gratuitos, tá? Então é bem interessante você dar uma olhadinha com esse senso curioso de aluno que você tem. Tá bom, gente? Então, termino aqui a aula, agradeço pela paciência, um abraço e até nosso próximo encontro. Cheiro no coração.